A graça e a paz, irmãos. Tudo bem com você? Bom, no vídeo anterior nós falamos a respeito do capítulo 1 do livro de Romanos, sobre o Evangelho e a ira de Deus. E nessa ira nós vimos a condenação do Senhor por toda a humanidade. E nesse vídeo nós continuaremos falando a respeito da condenação de Deus. Serão duas condenações, aos moralistas e aos religiosos. Bom, você está com a sua Bíblia aberta aí? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 2. Capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que tu livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, e ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Bom, já no capítulo 2, vemos então Paulo falando a respeito do pecado do homem. E sabe, nada mantém mais distante de Deus do que a incapacidade de admitir a sua necessidade de Deus. Você quer ficar longe de Deus? Então admita que você não precisa de Deus. Se o homem não reconhece o seu pecado, a sua necessidade, ele não poderá ser ajudado. E é exatamente sobre essas pessoas que Paulo está tratando em Romanos 2, dos versículos 1 até o versículo 16. Os moralistas. Os moralistas. Lá no primeiro capítulo de Romanos, que nós já vimos, Paulo ele mostra toda a depravação da sociedade em que ele estava, a sua imoralidade, a sua idolatria. E o problema acontece quando algumas pessoas se julgam moralmente superiores às outras pessoas. E elas rejeitam ser colocadas numa categoria inferior que elas julgam, a dos pecadores. Então Paulo ele escreve aqui para tratar justamente sobre essa classe de pessoas, os moralistas, mostrando o quanto eles eram hipócritas e desqualificados para serem juízes de alguém, quando eles se julgavam superiores às outras pessoas. Então Paulo ali, nós já lemos no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, que o julgamento de Deus é inescapável. Ninguém está fora do julgamento de Deus. O moralista é aquele que vive uma vida moral, aparentemente correta, e julga os outros por não terem o mesmo padrão de moralidade. Assim ele se exalta e diminui os outros. Só que o problema é que, em primeiro lugar, os moralistas eles são arrogantes e orgulhosos. Eles são cheios de justiça própria. Segundo, o moralista ele é condenado porque ele faz as mesmas coisas que ele condena. Então é muito pior, porque ele faz aquilo que ele está condenando. Os moralistas eles não reconhecem suas faltas e praticam mesmo assim. Eles atribuem às outras pessoas o que eles não querem reconhecer a si mesmo. Eles projetam nas pessoas as suas falhas. Esta é uma pessoa moralista. O moralista condena a si mesmo quando julga os demais. Quando ele está julgando as falhas dos outros, ele está condenando a ele mesmo, porque ele mesmo pratica aquelas coisas. Do versículo 5 ao versículo 11, vemos que o julgamento de Deus ele é justo. O julgamento de Deus é inteiramente baseado nas obras de cada um. Ele é justo. Lembre-se, Deus ele olha o coração das pessoas. Lá no verso 16,
Paulo diz que ele vai julgar os segredos dos homens. Vamos lá no capítulo 2, versículo 16, diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Nós sabemos que o julgamento, embora seja de acordo com as obras, a salvação é inteiramente pela fé, é de acordo com a nossa fé. As obras são fruto da fé, ok? As obras não podem salvar ninguém. Porém, Tiago diz que uma fé sem obras é morta. Então, se você tem uma fé prevalecente, você irá ter obras. E o Senhor, ele vai julgar essas obras. E do versículo 12 ao versículo 16, o julgamento de Deus ele é imparcial. A afirmação de Paulo ela é básica. Para com Deus não há acepção de pessoas. Deus ele não distingue pessoas. Nós vemos a partir do versículo 12 que Paulo ele mostra a base do julgamento de Deus. Quem pecou debaixo da lei será julgado de acordo com a lei. E quem pecou sem a lei será julgado de acordo com a lei escrita no seu coração. Bom, o alvo aqui que Paulo está escrevendo não é dizer que seja possível ser salvo através da lei ou deixar de ser salvo sem a lei. Mas ele quer mostrar que o alvo é que todos são culpados e que ninguém é ignorante diante de Deus. E todos, igualmente todos, reprimiram a verdade e praticaram a justiça, mesmo sabendo que estavam errados. Então nós vimos que o julgamento de Deus é justo, é imparcial. Mas temos que ressaltar alguns pontos. Primeiro, Deus ele vai julgar os segredos dos homens. Nós acabamos de ler ali no versículo 16. E ele repete isso várias vezes. Segundo, o julgamento de Deus será através de Jesus Cristo. Todo julgamento foi confiado a Jesus. Ele é a figura central do dia do julgamento. E terceiro, o julgamento é uma parte importante do Evangelho. Talvez porque as boas novas elas se tornam mais brilhantes quando tem o julgamento de Deus como plano de fundo. Então, recapitulando algumas coisas que nós já estudamos. No capítulo 1, na primeira parte do texto, nós vemos que os homens eles são condenados porque possuem a revelação natural de Deus, da criação, mas não o conhecem. Lembra que nós falamos dos tipos de revelação? Na segunda parte, eles são condenados porque possuem uma revelação moral de Deus, porém a ignoram. E o terceiro grupo é a dos religiosos, pois eles possuem uma revelação especial de Deus e ainda assim eles desobedecem, e sendo mais culpados ainda diante de Deus. Então, a terceira condenação que nós vamos ver é a condenação de Deus sobre os religiosos. A religião, ela é de fato algo fundamental para a sociedade. Se não houvesse uma religião, nós seríamos pessoas rudes, sem limites, sem padrões. O mundo seria um lugar muito difícil de se viver. Porém, a religião ela continua sendo algo humano, algo que o homem inventou, criou. E Deus não aceita nada que seja humano. O que Deus ele quer nos oferecer, ele não quer oferecer a nós uma religião. Ele quer oferecer a nós uma pessoa, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, algo vivo, algo que transforma as nossas vidas. Nós não precisamos de um ritual religioso, de um padrão, de forma de se vestir ou de nada disso. Nós precisamos ter Jesus dentro de nós. Quanto ao homem religioso, Paulo ele volta as suas atenções aqui a partir do versículo 17 do capítulo 2 para os judeus, que pensavam que eles tinham privilégios especiais por terem a lei. E a respeito dessa lei, ele mostra que os judeus eles eram culpados dos pecados que eles condenavam as outras pessoas.
E sobre a circuncisão, na verdade ele mostra que não fazia sentido nenhum ser circunciso. E nesse texto aqui, do capítulo 2, do versículo 17 ao 20, nós vemos algumas características de uma pessoa religiosa. Primeiro, ela confia no nome exterior. Por serem judeus, eles descansavam naquilo. É como se fosse nós hoje. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, e eu descanso no simples fato de ter uma placa no meu nome. A segunda característica de um religioso é que eles conhecem mentalmente a palavra. Os judeus, eles achavam que tinha a palavra no seu coração. Assim como alguns cristãos de hoje, que têm a Bíblia, e eles têm a Bíblia em casa, eles leem a Bíblia algumas vezes, carregam a Bíblia para cima e para baixo, para as igrejas, eles declaram, leem a Bíblia publicamente, porém não passa de algo mental, não é algo revelado no espírito, não é algo interior, mas é exterior. Terceira característica, eles tinham conhecimento exterior de Deus e a sua vontade. O religioso, ele fala de Deus, ele professa sobre Deus, mas é algo apenas externo. Não é no seu coração, não é dentro. Na maioria das vezes, eles se sentem envergonhados da palavra do evangelho. Uma coisa é você ter o conhecimento mental de Deus, ler sobre Deus. Outra coisa, e completamente diferente, é você ter conhecimento vivo de Deus, uma revelação no Espírito. Os religiosos, eles até conhecem a vontade de Deus. Eles sabem discernir o certo e o errado. Mas uma coisa é conhecer a vontade de Deus. Outra coisa é fazer a vontade de Deus. Essa é a diferença dos religiosos. Para o religioso, o culto e a palavra são apenas entretenimento. Ele participa das reuniões, ele participa dos cultos, mas acha legal. Vai ali apenas para assistir um show, ouvir uma boa música ou qualquer coisa que seja. Os religiosos são instruídos na lei de Deus. O religioso, pode perceber, ele é instruído na palavra. Seja pela sua família, seja pelos seus professores, pregadores ou mesmo os amigos. Eles conhecem, eles são ensinados na palavra, mas como eu disse, eles não têm a vida. Não é algo vivo, é algo apenas na mente, é algo apenas na letra, não é recebido por revelação. E o religioso também sempre confia na sua justiça própria. O problema do religioso é que ele sempre julga ser melhor que os outros. Ele é tão bom que ele não pode ser rejeitado por Deus, porque ele já é muito religioso. E é por isso que eles falham na fé, porque eles se sentem muito bons, se sentem já aperfeiçoados. E nós sabemos que não é bem assim que funciona. A partir do versículo 21 até o 24 do capítulo 2, Paulo ele mostra então a hipocrisia da religião. A hipocrisia ela é mostrada em 3 pecados específicos por Paulo: o roubo, o adultério e o sacrilégio. Vamos lá na Bíblia? Capítulo 2, 21 ao 24. Diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo então coloca essa questão da hipocrisia fazendo 5 perguntas. Primeiro, nós lemos no versículo 21. Você ensina os outros e não ensina a si mesmo? Que hipocrisia é essa, religioso, que você está falando e não segue o que você fala? A segunda pergunta, versículo 21. Prega contra o roubo e você mesmo rouba. O roubo tem a ver com avareza, com ambição. Não podemos exortar ninguém sobre um assunto e fazer aquilo. Isso é hipocrisia pura.
Outra pergunta, no versículo 22. Prega contra o adultério e você adultera. O dinheiro e o sexo são as duas maiores fontes de tentação do pecado. Isso é verdade. No versículo 22 mesmo. Abominam ídolos, mas rouba o templo. Você diz que adora a Deus, detesta os ídolos, mas rouba o templo de Deus. Diz a história que era comum nos dias de Paulo tirar ofertas para ajudar a sustentar o templo em Jerusalém. Mas tais ofertas, elas nunca chegavam ao seu destino. Eles pegavam para ajudar, mas aquele dinheiro era extraviado. Desonram a Deus pela transgressão da lei. A hipocrisia do religioso produz desonra para Deus. Duas formas. Eles desonram a Deus, eles mesmos, e fazem com que o nome de Deus seja blasfemado pelos outros. A partir do versículo 25 até o versículo 29, Paulo ele fala sobre a religião e o ritual exterior. Os judeus eles confiavam na lei e na circuncisão para não serem condenados por Deus. Mas Paulo mostrou que a lei, na verdade, não era guardada e que a circuncisão era um ritual inútil. Por quê? Porque, primeiro, o ritual só tem valor quando é acompanhado de obediência. Por exemplo, nós vamos nos cultos todos os domingos, né? Ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Mas ir no culto apenas por ir no culto é um ritual inútil. O culto não é apenas uma obrigação religiosa, mas é um ato de amor e devoção a Deus. Deus, ele somente aceita o que vem do Espírito, que vem do coração. A religião é sempre algo exterior. Paulo mostra que o verdadeiro judeu, ele é interiormente, que a verdadeira circuncisão ela é feita no coração, no espírito. O verdadeiro povo de Deus é aquele que tem sido circuncidado espiritualmente no coração. É aquele que tem marcado em si o Senhor. É aquele que vive, aquele que tem a vida para o Senhor. Não apenas algo exterior, mas em seu coração, em seu espírito. Entrando aqui no capítulo 3, porque o assunto ele encerra só lá no versículo 8 do capítulo 3, Paulo ele faz questionamentos para os religiosos. Ele tenta simular ali algumas perguntas dos religiosos e ele mesmo responde. Paulo ele faz um bate-bola, pergunta e responde algumas oposições feitas pelos religiosos judeus. Muito provavelmente, depois dos judeus ouvirem aquela palavra, dizendo que a circuncisão era algo inútil, que o que eles estavam fazendo não era algo... não fazia sentido, talvez as pessoas se perguntariam então, qual é a vantagem de ser judeu? Mas Paulo ele mostra qual é a vantagem de ser nascido judeu ou até mesmo cristão. Primeiro, você ser cristão, nascer num lar cristão, você possui a palavra de Deus desde pequeno. Você tem o privilégio de ouvir, de obedecer, de viver a palavra desde criança. E você pode ser afetado pela palavra de Deus, você cresce no ambiente espiritual. E Paulo diz isso. De fato, é um grande privilégio nascer numa família cristã, poder ouvir desde pequena a palavra de Deus, viver num ambiente cheio de Deus. É um privilégio tão grande que não há pontos negativos em nascer num lar cristão. A segunda pergunta aqui que Paulo faz, que seria um questionamento: a incredulidade invalida a promessa de Deus, faz de Deus um mentiroso? Versículo 3 e versículo 4. A resposta de Paulo é muito enfática. Deus não pode mentir. Deus ele não justificará o religioso, a religiosidade, mas apenas aqueles que, em honestidade e submissão, abrem seu coração diante dele. De fato, Deus abomina a religiosidade acompanhada de iniquidade. Chegamos aqui então no capítulo 3 até o versículo 8. Terminamos a condenação moral e a condenação religiosa. No próximo vídeo nós vamos ver sobre a condenação de Deus sobre todo o mundo.
Você está gostando dessa série de vídeos? Se você está gostando, clique em gostei aqui no vídeo, por favor. Comenta aqui embaixo aquilo que você entendeu. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui que eu quero procurar responder você. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais, tá? Você pode me seguir também nas redes sociais, aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, estão todos os links. Ouça também as minhas músicas que eu tenho gravadas, eu tenho certeza que você será abençoado ou abençoada através dela, ok? Eu fico por aqui e te espero até no próximo vídeo. Valeu!